Olá a todos, como estão? Espero que estejam bem, cada um no seu lar aí, no convívio com os seus familiares mais próximos, né? E vamos dar sequência ao nosso terceiro bimestre com as nossas aulas de Sociologia. Então nós vimos anteriormente a questão do homem ser um ser social, dele precisar viver em sociedade, né? Dele não ser um bicho que vive sozinho na caverna, não mais, né? Isso aconteceu há muito tempo. E hoje o homem ele vive em sociedade, ele precisa viver em sociedade, e é a sociedade, é essa vivência, é esse dia a dia que nos impulsiona para frente, nos impulsiona para o progresso. Tanto que a gente se reúne na escola para aprender, é uma aprendizagem coletiva. Por que é uma aprendizagem coletiva? Porque a troca de experiências entre vocês dentro de sala, a troca de experiências de vocês com o professor, a troca de experiência do professor com outros professores de outras matérias, isso tudo é enriquecedor e isso tudo traz progresso para todo mundo, tá? Então o homem ele é um ser social e ele faz parte de um grupo social. No nosso caderno do aluno do terceiro bimestre, a gente tem aqui um pensamento interessante, porque diz assim, os outros animais também têm grupos sociais? O que vocês acham? Eu acho que não. Os outros animais, eles vivem em bando. Eles vivem em bando por uma questão de sobrevivência e de instinto, tá? Uma matilha de lobos caça melhor junta do que um lobo solitário. A chance da matilha de lobo ter sucesso quando vai caçar é muito maior. Do mesmo modo, a matilha de lobos se protege em caso de ameaça, né? Vocês imaginem, um bando de ursos e uma matilha de lobos. Se essa matilha de lobos encarar um urso sozinho, quem que vai sair prejudicado nessa história? O urso. E o inverso é o mesmo. Um bando de ursos pega um lobo sozinho. Quem que tem mais chance aí de se sair pior? O lobo. Então os animais, de uma maneira em geral, eles vivem em bandos. Bando por uma questão de sobrevivência e de instinto. Tá? Não são grupos sociais, não é uma sociedade. Sociedade é uma criação humana. O homem escolhe com quem ele vai conviver. Em alguns casos, em alguns países, por questões culturais, não existe mobilidade social. Países muito estratificados, como Índia, como alguns países africanos que ainda vivem em processos de convivência tribal, alguns países do Oriente Médio por questões religiosas, mas o Ocidente, e de uma maneira em geral, a grande maioria dos países, o homem, o ser humano, ele montou a sociedade e é ele que escolhe com quem ele vai conviver. E é por isso que a sociedade se desenvolve, é por isso que existe progresso mútuo, tá? Então, gente, a sociedade é o que nos une como seres humanos. A sociedade é o que nos torna diferentes dos animais. Os animais convivem juntos em bandos por necessidades e instinto, e nós, porque nós precisamos conviver com o outro para nos desenvolvermos. Tá bom? Tem um texto muito interessante que eu gostaria que vocês lessem, que diz respeito à cultura, tá bom? Eu vou ler aqui para vocês e vocês leiam aí depois, porque isso vai dar sequência ao nosso estudo, tá bom? Então vamos lá. O que todos nós temos em comum é a capacidade de nos diferenciar uns dos outros e de viver essa experiência, que é a de ser humano.
de forma mais variada possível, por meio da imersão nas mais diferentes culturas. Logo, o que nos liga são as nossas diferenças, e elas são dadas pela cultura na qual somos socializados, desde o momento do nosso nascimento. Toda cultura é uma construção histórica e social. Nossos hábitos, costumes, maneiras de agir, sentir, viver e até morrer são culturalmente estabelecidos. Dizer que se trata de uma construção não é aleatório não, porque construção remete à montagem de algo que passa pelas mãos do ser humano e que não está pronto, ou seja, que não é dado pela natureza, para que se possa, mas que passa por algum processo de transformação até se transformar o que é. A cultura é uma construção histórica porque varia de época para época, porque demorou muito para ser o que é. Então a cultura, gente, é uma construção social, porque é partilhada por um grupo. E olha que coisa interessante. A cultura, existem nos outros reinos animais? Cachorro tem cultura, urso tem cultura, abelha tem cultura? Não. Cultura, como o nosso texto aqui diz, é construída pelo homem. É uma coisa que não está na natureza pronta. A cultura ela é construída e ela varia muito de povo para povo, de região para região, e mesmo dentro de um mesmo povo, mesmo dentro de uma mesma região, ela varia conforme a época. Nós estamos no ano de 2020. O que é aspecto cultural hoje é muito diferente do que foi há 50 anos, do que foi há 100 anos, do que foi há 150 anos. Quer dizer, a cultura é um ser vivo também, como a sociedade. Ela está em constante evolução, em constante movimento e sofrendo sempre a influência de outras culturas. Justamente porque o homem vive em sociedade e ele vai de um lugar para o outro. Eu não sou de Taubaté, eu sou de São Paulo. Em São Paulo existem aspectos culturais, olha, a 140 quilômetros, que são muito diferentes dos aspectos culturais daqui. Modo de falar, algumas festas, questão culinária, são aspectos culturais, coisas que eu trouxe de lá comigo para cá e coisas que eu hoje, por viver aqui, levo daqui para lá. E é isso que torna a vida em sociedade interessante. Então, vamos continuar lendo aqui. Grupos humanos diferentes, portanto, têm culturas diferentes. Um comportamento considerado natural para uma sociedade e não para outra mostra que ele não é natural, e sim cultural. Não há ser humano que possa existir sem que esteja imerso em uma determinada cultura. Somos todos seres culturais. Pode-se dizer que não existe uma natureza humana igual para todos os seres humanos, e todos temos a capacidade de sermos diferentes entre nós. Se apenas um grupo ou alguns grupos consideram uma forma de agir, pensar e sentir como natural, você pode ter certeza de que não se trata de algo natural, mas sim cultural, tá bom? Tudo que é natural para uns e não para outros não é natural, pois natural seria o que faz parte da natureza humana, ou seja, o que é compartilhado por todos os seres humanos. Olha que interessante. Comer, se alimentar é natural, né? Todo mundo precisa comer e se alimentar para sobreviver. Isso todo ser humano em qualquer lugar do mundo tem. O japonês tem, o russo tem, o americano, o inglês, nós aqui brasileiros, os indígenas, na África, as tribos africanas, todo mundo tem necessidade de se alimentar. Porém, culturalmente, cada um vai se alimentar de uma forma. O índio, ele faz tapioca com a mandioca, tal. Lá em São Paulo é pizza. Aqui em Taubaté são os lanches das banquinhas de lanche lá da praça. No Nordeste, acarajé. No Rio Grande do Sul, churrasco. Quer dizer, cada um supre aquela necessidade que tem de se alimentar, que é natural do homem, de forma diferente.
que é cultural daquela região, daquele lugar, daquelas pessoas. Então vocês vejam que cultura é o que, ao mesmo tempo, une o ser humano em torno de uma coisa comum, regional, pode ser cidade, pode ser estado, pode ser país, e ao mesmo tempo é o que diferencia as pessoas, porque cada região tem a sua cultura diferente. Então olha que coisa interessante. É o que nos une como espécie, é o que nos une como seres que produzem esse tipo de situação, e ao mesmo tempo é o que nos difere uns dos outros por conta do local que nós moramos, da religião que nós temos, de todos os outros aspectos que foram sendo construídos pela sociedade, tá? Então, cultura é uma coisa muito interessante, gente. Nós temos aqui a questão de artesanato, que é muito, muito legal e que nós podemos citar alguns exemplos, né? Por que a gente não faz um exercício a respeito da culinária do Vale do Paraíba? Então, quais são os aspectos de culinária aqui do Vale do Paraíba que são interessantes para a gente conhecer? Coisas que eu só vim conhecer depois que eu mudei para cá. Eu não fazia ideia. Lá em São Paulo, eu vivia lá na minha referência e não tinha ideia de termos culinários o que acontecia aqui no Vale do Paraíba. São coisas interessantes. Vamos fazer um exercício e elencar os aspectos culinários aqui da nossa região, porque isso é cultura. Taubaté, Tremembé, Caçapava, Jacareí, São José dos Campos, Pindamonhangaba. Pegar essas cidades que estão aqui no nosso entorno, que são próximas de nós, ver os aspectos culinários que a gente pode destacar na questão cultural. Vamos lá? Vamos fazer esse exercício, que eu acho que é muito interessante para a gente poder entender um pouco melhor essa questão cultural. Tá bom? Dando sequência aqui ao nosso assunto cultura, a gente pode falar aqui no momento 2 do caderno de aprendizagem acerca de outras questões culturais que são interessantes da gente saber também. Por exemplo, uma mulher quando está grávida, ela vai ter o seu bebê, né? Dependendo da região onde ela mora, dependendo da condição de fé, de religião que ela tem e tudo mais, o parto dela vai ser de uma maneira diferente. Aqui no Brasil mesmo, se você pega, por exemplo, na região norte, onde a gente tem ainda uma prevalência de indígenas muito forte, a grande maioria dos partos são feitos em casa, pelas parteiras. Então a mulher, ela está grávida, ela vai lá no dia que a criança vai nascer e a parteira faz aquele auxílio à mãe. Na casa dela. O bebê nasce na casa dele lá. É uma coisa impensável para a gente aqui. A gente aqui, quando a mulher vai dar à luz, o que acontece? Leva para o hospital, leva para a maternidade, leva para uma instituição de saúde, um local onde se cuida disso, hospital ou maternidade, para ela ter o nenê lá, assistida por médicos, enfermeiros, com anestesia, para não sentir tanta dor. E lá no Nordeste, no Norte, na região amazônica, é completamente diferente. E é diferente por quê? Lá não tem hospital? Não, é uma questão de cultura. Como lá ainda existe uma prevalência de cultura indígena muito forte, é feito dessa forma, né? O bebezinho, ele nasce lá na casa dele mesmo. A mãe tem lá todo um procedimento, ela é auxiliada pela
pela parteira e a coisa acontece dessa forma. Olha que coisa interessante, olha que diferença muito grande de procedimento. Casamento. Casamento é outro aspecto cultural, que vai variar muito de região para região e vai variar muito de religião para religião. Quem é católico vai lá na igreja, casa, o padre abençoa tudo, faz uma festa, né? Recebe-se as pessoas para comer, beber e comemorar. Os gregos, por exemplo, que são, em sua grande maioria, ortodoxos, eles têm um outro aspecto cultural, que lá, quando as pessoas vão casar, eles distribuem pratos para as pessoas jogarem no chão e quebrar. Porque lá, por uma questão cultural, se você quebra os pratos, você está desejando sorte, está desejando prosperidade. Em religiões, em lugares da África, por exemplo, a mulher, quando ela vai casar, eles fazem tatuagens de rena. Em alguns lugares da Ásia também fazem tatuagens de rena, porque elas têm um significado para aquela mulher que está casando, né? Na religião judaica também o casamento é diferente. Tem todo Isso tudo são coisas construídas pelo homem, são aspectos culturais, tá? Vou deixar mais um exercício para vocês. Que vocês pesquisem como são essas cerimônias de casamento em algumas regiões do país, do mundo. Aqui no Brasil as coisas são mais tranquilas, a gente conhece mais. Porque aqui no Brasil a gente tem uma prevalência muito grande, né? É o país de maioria religiosa católica, então a gente não tem muita diferença, mas existem países do mundo que é muito diferente. Eu citei o exemplo da Grécia, citei o exemplo de países africanos e asiáticos. Então, vamos fazer uma pesquisa. Como é cerimônias de casamento em alguns lugares do mundo? Vocês podem escolher. Façam uma pesquisa livre e me mandem 3. Aqueles 3 que vocês acharam mais legais, mais diferentes. Algo que não passava pela cabeça de vocês. Eu acho que vale muito a pena a gente entender e perceber que os aspectos culturais que a gente tem são algo muito rico, que muda, que é flexível, que é dinâmico e que está em constante evolução. Está em constante evolução. Antigamente se valorizava algumas coisas, hoje já se valorizam outras. Antigamente nós não tínhamos tanta informática, nós não tínhamos tanta tecnologia aplicada no dia a dia das pessoas. E isso faz com que a gente precise entender como os aspectos culturais acabaram influenciando isso tudo, né? Os hábitos de todo mundo, como a coisa caminhou, como a coisa vem caminhando com o passar do tempo, tá bom, gente? Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp. Vamos responder lá no Classroom. Quem tiver dificuldade pode fazer no caderno, tirar a fotografia e mandar para o professor. E qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Vocês entenderam? Vamos lá? Nosso terceiro bimestre está aí, a gente já está caminhando aí para os finalmente do ano. Vamos recuperar o tempo que a gente, de certa forma, acabou perdendo. Não vamos deixar a peteca cair, tá bom, gente?
Vamos lá. Até a próxima.